É que nem jogador, Borges. É que nem jogador. Sabe como é que é, né? Tá tudo pronto, hein? E aí, tudo certo? Tudo certo, Borges. Você, Alô, como é que cara. foi o Tá início tudo de certo, pregão cara. aí? Tudo certo? Tá tudo certo. A gente pegou um leilão bom aí hoje de ações, foi bem. A gente se enroscado, a gente se protegeu bem. Dólar tonela pegou um ganho nele. Ficou legal a lug, hein? Ficou legal a lug, hein, bicho? Pô, olha só, o pessoal aqui, cara, me impressiona cada vez mais. Isso tá bonito, né, cara? Tá bonito, tá bonito, tá bonito, isso cara. Tá bonito mesmo, né? Pô, o pessoal aqui trabalha de uma maneira muito boa e essa cobrança aí, ela é válida, tá? Tem que... É válida, né? Vamos dar um up, pô, lógico. Tá. Pô, pessoal Lembrando, já avisei que você tá me devendo uma ida ao estádio e nem ingresso eu vou pagar, tá? Só pra você saber que você vai pagar um ingresso, tá, velho? Isso aí tá firmado, até porque eu não tenho nem noção de quanto custa o ingresso, tá? Mas eu não vou pagar. Bom, o jogo do Vasco agora deve estar custando por volta de uns R$2.000, que o Coutinho chegou, né? Então o passe valorizou do time. Agora são 3 vitórias e a gente está indo para o alto da tabela, Borges. É sério que vocês acham que um cara só vai salvar seu time? É sério isso? Pô, mas deixa a gente sonhar, pô. Deixa a gente só sonhar um pouquinho. Não esquece que é o Vasco. Não esquece que seja o que... Meu amigo, pode ir o Pelé, pode voltar o Pelé, o Neymar, é o Vasco. Entendeu? Não dá. Mas pô, tem que valorizar também a história do gigante, Borges. Pô, a história do gigante da colina é muito grande, cara. Borges, vou aproveitar que você está na tela. Vamos só colocar aí, eu vou pedir para a produção colocar, que o Seleção Nome, gente, a gente está com a ideia de trazer uma seleção de ativos sempre, para que vocês possam ter os melhores ativos para investir. E a gente vai aproveitar o Borges aí, que participou do Ação e Reação de segunda-feira, para jogar o QR Code na tela, a produção vai colocar aí, o QR Code que vai direcionar você para o relatório sobre o desempenho do primeiro semestre e o que fazer para o segundo. Né, Borges? Você pode até falar um pouco melhor aí. Quais foram os ativos, Borges? Ativos a galera pega dentro lá do relatório. Eu vou falar um só, o resto a galera pega lá dentro, tá? Melhor forma, isso aí. Hash 11, outros... Eu coloquei mais um outro ativo lá que para mim explode, não sobe, explode, tá? Uma das ações em Moura já tá dentro também, comentei com vocês. Tem mais outros 2 ativos lá para vocês poderem acompanhar também, tá, galera? Baixa o relatório aí, ponta a câmera aí, tá? Dá uma força, dá uma lida lá, tem todo o racional. Não só meu, mas meu, da Bruna, Tonelo, do Max, do Beto. Foi todo mundo, sou 5, né? Tá certo. Tá todo mundo ali, tá mantendo ali, de toda a equipe ali, todo mundo que tem as suas teses, as suas estratégias. Uns mantiveram, outros trocaram algumas coisas. Então, só acelerar ali, tá bom? Que tem muita coisa boa. De novo, galera, feito com muito critério para vocês, tá? Eu, assim, de novo, gosto demais, tá? E são ativos que realmente eu teria na minha carteira aí para longo prazo, sem pensar. É isso, Borges. Fechou? Pô, agradeço aí mais uma vez, sempre alegrando nossa sexta-feira, dando bons games pro pessoal. E, pô, segunda-feira tá de volta, né? Uma boa estreia para você. Se precisar passar qual, posso voltar? Atrapalhar você aí? Aqui, atrapalhar não, você só agrega na resenha. Então, fechou. Valeu, meu querido. Tamo junto. Obrigado. Um bom programa para você. Boa estreia aí, tá bom? Valeu. Muito obrigado, gente. Então agora vamos começar o Seleção Nomos, galera. Eu, Caio Rouxinol, tô aqui para apresentar para vocês, aqui ó, com essa logo linda que tá aqui atrás de mim, para a gente fazer agora, trazer um pouquinho de esporte, um pouquinho de entretenimento para vocês, mas também alinhar isso com o que o mercado pode oferecer. Qual é a ligação entre investimento e mercado e esporte, né? O que você pode fazer com relação a isso? É isso que a gente vai abordar aqui no Seleção Nomos, para você poder compreender um pouco melhor, beleza? A gente já vai dar uma passadinha nos comentários aqui, para dar uma olhada, uma boa galera aí, aqui ó. Gabriel Oliveira, boa tarde, Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Gabriel Lima, tem o Eduardo Grigoleto aqui nos comentários também, Pedro Cabral, Juliana Citran também, muito bom dia, muito obrigado pela participação. Daniel Firmida, Natália Rochinol, minha irmã, um beijo enorme, Nath, muito obrigado. Aqui, ó, Renata Palmeira, minha mãe, pô, muito obrigado, mãe, por estar aqui na live também. Um beijo, te amo demais. Muito, muito bom, gente. Rafael Aparício, Luísa Barbosa, um monte de gente aí comentando. Gente, segue comentando, segue falando aí, que a gente vai, ao longo da live, pescando os comentários de vocês para poder ir falando aqui. Beleza? Também tem comentário do Agrônomo aí, Regis Girardi, o próprio Trade News. Gente, Trade News, como vocês sabem, melhor canal de notícias do mercado. Se você ainda não acessa, fala com o seu assessor. O Agrônomo pode jogar o link do Trade News aí também nos comentários. Beleza? Luiz Guilherme, Lucas Palmeira, meu irmão, Fernanda Mota. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente vai rodando aí os comentários ao longo da live, beleza? Bom, gente, hoje a gente vai fazer o programa em algumas dinâmicas, mas para poder introduzir um pouco mais,
já que a gente estava falando aí sobre com o Borges, né, o Bolsa ao Vivo, o Day Trade, a gente vai trazer um pouquinho para alinhar o esporte, né, fazer essa transição, para você poder entender como é que você pode investir seu dinheiro em esporte, né? Parece uma coisa muito distante, né? Você colocar dinheiro em um time de futebol, algo do tipo. É possível sim, até porque a gente tem alguns clubes que são listados em bolsas de valores, gente. Vocês sabiam disso? Bom, a gente vai colocar na tela aí agora uma apresentação que a gente fez. Aí, ó. Você sabe que existem bolsas, times de futebol listados na bolsa de valores? Então a gente vai explicar um pouco para vocês se é possível fazer isso e como você fazer. Beleza? Vamos começar aqui então, já passando para o slide 2. Aqui, ó. Vamos trazer o time que talvez seja o mais famoso aí, esteja na boca do povo, para poder abordar sobre isso, que é o Manchester United, gente. O Manchester United, que é um time da Inglaterra, ele disputa a Premier League. A gente colocou aí na tela alguns dos campeonatos que ele disputa, mas antes disso, ele é listado na Bolsa de Nova York, na NYSE, né? E tem ações que você pode comprar, você pode vender. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre Manchester United em si, beleza? Primeiro de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre o desempenho do United, por que não, né? Até porque isso impacta também no papel. Isso é importante vocês saberem, até para vocês verem que o desempenho esportivo também faz parte do desempenho de um papel listado e, de certa forma, relacionado a futebol, né? Então, a gente pode ver aí, como está no espelhado, a Premier League, que o Manchester United disputa, é o campeonato inglês, né? Que é, inclusive, o campeonato que tem mais giro de investimento e dinheiro ao redor do mundo, né? O campeonato mais rico, segundo o linguajar do povo. E nos últimos 5 anos, gente, a gente pegou essa base de comparação, o Manchester United, na temporada 19-20, ficou em terceiro lugar, na 20-21 ficou em segundo lugar, foi vice-campeão, aí na 21-22 ficou em sexto, 22-23 em terceiro lugar, e na última temporada 23-24, ele terminou em oitavo lugar na Premier League. Diante disso, na Champions League, ele participou de 3 edições nos últimos 5 anos, em que em 2 ele saiu na fase de grupos, e apenas na temporada 21-22 ele saiu nas oitavas de final. Além disso, os títulos do Manchester United nos últimos 5 anos, pessoal, um título de Copa da Liga, a Carabao Cup, né, como é chamada na Inglaterra, campeão da temporada 22-23 e campeão da tradicional FA Cup, o torneio mais antigo da história do futebol, desde 1800, do século passado ele é disputado, foi campeão na temporada 23-24. Além disso, a gente botou alguns destaques aí do Manchester United na tela. A gente botou uma das grandes revelações dos últimos anos do clube, o Mainu, que é revelado pelo clube. Tem o Bruno Fernandes, que é a nona maior contratação da história do Manchester United. Ele foi contratado por 65 milhões de euros. Aí tem o Casemiro, que é um conhecido aqui do povo brasileiro, né, titular de algumas Copas do Mundo, né, pela seleção brasileira, 2018, 2022, que foi a 8ª maior contratação da história do United, vindo diretamente do Real Madrid, onde ele foi campeão diversas vezes da Champions League, de campeonato espanhol, enfim, e foi contratado por um valor de 70 milhões de euros, pessoal. Vocês veem, então, que são valores muito exorbitantes, e a gente vai entender um pouco mais do porquê um clube de futebol ele faz esse tipo de investimento, né? E, fato curioso, um jogador que é a reserva hoje no Manchester United não fez parte da convocação da seleção brasileira para a Copa América, que daqui a pouquinho a gente vai entrar, que é o Antony, que foi a 2ª maior contratação da história do United, gente, por um valor de 95 milhões de euros. Entendeu? Então a gente vai passar para vocês um pouquinho do porquê que os investimentos são feitos assim. Aí a gente entra. O Manchester United já é listado na Bolsa de Nova York, gente. A gente pode ver que o valor de mercado, que é o time de futebol com maior valor listado em bolsa, né? O Manchester tem um valor de mercado aproximadamente de 3 bilhões de dólares, né? Mais certinho aí, 2,89 bilhões. E no último trimestre, pessoal, no primeiro trimestre de 2024, que terminou em 31 de março de 2024, o Manchester registrou um prejuízo líquido de 91,4 milhões de dólares, beleza? Lembrando que lá no Reino Unido, né, na Inglaterra, o valor é feito em libra, então a gente atualizou aqui para colocar um valor mais real, beleza? Essa situação desse prejuízo líquido aconteceu muito por conta, gente, de algumas irregularidades que o Manchester United estava passando, não só nessa última temporada, mas nos últimos 3 anos. O Manchester,
ele vem sofrendo, de ano a ano, alguns prejuízos que totalizam, hoje, 271 milhões de euros no período de 3 anos. Então, com isso, no início desse ano, em janeiro de 2024, algumas negociações que o Manchester United fez foram até para poder dar um pouquinho de alívio à folha salarial e às receitas do clube, já que ele não estava conseguindo ser tão saudável financeiramente. Exemplo disso foram transferências de 2 jogadores que são um pouco mais conhecidos do futebol mundial, o Jadon Sancho, que acabou de jogar a final da Champions League pelo Borussia Dortmund, e ele foi emprestado no início da temporada, e o Van de Beek, que é um outro jogador que veio do Ajax na temporada de 2019-2020, foi contratado por um valor de 60 milhões de euros também, e teve que emprestar para dar um alívio à folha salarial, beleza? Por conta dessa perda de receita e tudo mais. A receita do United, gente, como vocês estão vendo na tela, caiu 20% no primeiro trimestre em relação a 2023. E, mesmo assim, o clube ainda projeta um recorde no final do ano fiscal de 660 milhões de euros. Beleza, pessoal? Aqui o Eduardo Grigoleto falando aqui. Manchester United é o famoso cemitério de jogador. Todos que vão lá esquecem como jogar bola. A gente viu alguns exemplos de jogadores que foram com bastante destaque para o United nos últimos anos e eles não conseguiram desempenhar tão bem assim. A gente tem o Felipe Souza falando de CR7 que também foi um case, gente. Ele voltou ao Manchester United depois de uma passagem na Juventus recentemente, e ele saiu do clube após vários e vários fracassos considerados e muito jogado em cima da responsabilidade no CR7, beleza? O famoso Cristiano Ronaldo, para quem não conhece aí no chat, beleza? O Gabriel Oliveira, Manchester United é um clube histórico, grande clube, de fato é um dos maiores clubes da história do futebol. A gente tem a grande história do Alex Ferguson, né? Um dos maiores treinadores da história do esporte, que ficou quase 30 anos dirigindo o Manchester United à beira do campo, beleza? Vamos seguir aqui, gente, falando um pouquinho agora também sobre... A gente vê aqui do lado alguns gráficos, né? E esses gráficos mostram, gente, o gráfico de cima é um gráfico que mostra a oscilação do clube nos últimos 5 anos. Então, o que a gente vê? A gente vê que durante esses 5 anos houve uma oscilação muito grande dos papéis do Manchester United. A gente pegou de um período de 2019 a 2024. Vocês podem ver ali também que durante o período de 2020 teve uma queda brusca nesse gráfico. E por que isso aconteceu? Porque em 2020 a gente teve, como vocês devem saber, e todo mundo passou, a pandemia de Covid-19, que resultou numa perda de receita enorme, não só dos clubes europeus, mas de todos os clubes do futebol mundial. De certa forma, impactou a economia em todos os setores, não é? E o futebol não ficou longe disso, até porque a gente teve pelo menos, alguns campeonatos ficaram até 6 meses sem partidas de futebol. E clubes geralmente arrecadam muito, não só com receita de transferência de jogadores de futebol, mas com o famoso match day. O que é o match day, gente? É o dia de estádio. É o dia que você vai ao jogo de futebol. Então, lá fora é muito mais comum a gente ter pessoas que saem de casa de manhã e vão ao estádio para passar o dia. Ou seja, ela vai ao estádio, leva a família e passa o dia inteiro. Ela almoça ali, ela vai ao jogo, ela toma sua cerveja e ao final do dia ela vai ao museu, ela frequenta algum espaço de entretenimento dentro do estádio mesmo. Então é um fator de receita muito grande para esses clubes. Beleza? A gente tem a Maria Eduarda Botelho aqui também, falando que de fato o Covid prejudicou muitos balanços dos times, principalmente por conta da ausência dos jogos nos estádios, com certeza. A gente viu, para a gente também aproximar um pouco mais o público do que a gente está falando, a gente teve em 2020, 2021, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, tendo campeão o Flamengo jogando sem torcida, porque todos os estádios estavam bloqueados a gente ter torcedores naquele momento por causa da Covid-19. Beleza? Vamos seguir aqui, gente, vamos passar o slide agora para a gente entender um pouquinho do porquê essas movimentações acontecem, tá? De um lado, a gente botou uma notícia de 13 de junho de 2023, em que as ações do Manchester United dispararam com possível venda bilionária, gente. Isso aconteceu porque uma possível venda do clube estava sendo colocada em questão. E por que essa venda estava sendo tão debatida, né? Por conta exatamente do desempenho que o Manchester United teve nos últimos anos, depois da saída do Sir Alex Ferguson, né, que foi um treinador histórico do Manchester United, ficou quase 30 anos, foi o maior campeão da Premier League, transformou o Manchester United muito na potência que foi nos anos 2000, 2010, e depois da saída dele, o Manchester United entrou em um declínio, não só
desportivo, mas financeiro, né? Até botar uma curiosidade para vocês, o Liverpool, né, que é um dos principais destaques do futebol mundial hoje, na saída do Sir Alex Ferguson, não tinha nem 50% da receita do Manchester United. E hoje o Liverpool já ultrapassa o Manchester United em questão de receita em 2024, muito por conta do desempenho esportivo dos dois. Beleza? A gente pode ver, gente, que o Sheikh, que é o filho do ex-primeiro-ministro do Catar, fez uma proposta de cerca de 6,3 bilhões de dólares por compra da totalidade das ações do Manchester United. Então, em 2023, que estava sendo debatido isso, era debatido que a venda de 100% fosse acontecer, por conta, o Manchester City é um case de sucesso na Inglaterra, que também tem um sheik gerindo, é um dos Emirados Árabes, né, e transformou o City numa potência, de fato, do futebol mundial, que encasquetou, inclusive, na ganha do título mundial do ano passado, na vitória da Champions League também, beleza? E nesse processo de venda, em junho de 2023, a gente tinha o Jim Ratcliffe também na disputa. Ele queria também comprar um percentual das ações do United, mas não era de 100%. Ele aproximadamente queria comprar cerca de 60% das ações na época. E ele acabou perdendo essa disputa ali por um determinado tempo por conta de querer uma porcentagem menor do clube, beleza? Mas aí, o que aconteceu? Após essa disparada, né, vou até voltar o slide aqui para vocês verem, que a gente vê que teve uma disparada grande nos papéis ano passado, mas logo em seguida a gente teve uma queda brusca dos papéis. Uma queda brusca. E isso aconteceu logo após ser desfeita essa negociação do Sheik do Catar com a família que é dona do Manchester United. E isso, gente, encasquetou numa redução brusca do valor dos papéis do Manchester United na Bolsa de Nova York. Beleza? E então o processo ficou ainda demorado, ficou arrastado durante 6 meses, até que, voltando, a gente vai botar aqui de novo, no final do ano passado, no dia 24 de dezembro, pré-natal aí, a gente teve o Manchester United anunciando a venda de 25% das ações dele para quem? Para o mesmo que tentou comprar 60% em junho. O dono, que é o Jim Ratcliffe, né? Ele é dono de uma empresa chamada INEOS, Ineos, né? No linguajar normal, que é uma empresa que já participa do mundo dos esportes, ela é patrocinadora do Nice, na França, e também é dona e patrocinadora da Mercedes na Fórmula 1, esporte também que envolve muito capital, beleza? Então, em 24 de dezembro de 2023, esse processo de venda chegou ao fim do Manchester United depois de quase mais de um ano tentando vender as ações do clube. Só que, como a gente viu, foram vendidas apenas 25% das ações. Porém, mesmo com apenas 25% das ações vendidas, ficou acordado que o bilionário, o Jim, né, Ratcliffe, ficou com o controle do futebol para ele. Então é a responsabilidade dele, mesmo apenas com 25% das ações, ficar no controle e tocar o futebol no dia a dia. Então, lidar com transferências, lidar com toda essa questão de dia a dia do clube, é ele que deveria ficar responsável por isso. Beleza? Esse investimento foi de cerca de 1,25 bilhão de libras, gente. Inclusive, tá bilhões ali, tá? Peço perdão aí ao pessoal que está assistindo. Mas 1,25 bilhão de libras, que totaliza 7,7 bilhões de reais, gente. O valor por 25% das ações do Manchester United. Esse valor de 25% do clube, só para vocês terem noção, é maior do que se juntarmos todas as vendas acionárias de SAFs aqui no futebol brasileiro. Então, se juntarmos Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Bahia, todos que venderam as suas ações para grupos estrangeiros ou alguns acionistas, juntarmos todas, não dá o valor de venda de 25% apenas das ações do Manchester United. Para vocês verem como já há uma discrepância muito grande do valor ainda entre os clubes lá de fora, os clubes europeus de maior relevância e importância, né, do que os clubes brasileiros. Beleza? Além disso, dentro desse valor investido, dentro desses quase 8 bilhões de reais, ficou acordado que 1,5 bilhão ficaria destinado a obras no Old Trafford.
Inclusive o Manchester United, numa época que muitos clubes estão discutindo reforma de estádio. Aqui no Rio de Janeiro a gente vê vários clubes se movimentando. O Vasco, inclusive, já está com a reforma engatilhada com a prefeitura, com a reforma de São Januário. O Flamengo buscando o terreno do gasômetro para construir seu próprio estádio. A licitação do Maracanã, que ficou nesse meio tempo aí, as negociações rodando entre Fluminense, Flamengo, prefeitura, enfim. E além de tudo isso, ficou acordado que a empresa que é gerida pelo Jim ficaria responsável não só pelo controle do futebol masculino, mas também pelo controle do futebol feminino e futebol de base. Beleza? Então, vamos continuar aí, gente, falando aqui. Continua comentando, gente, que daqui a pouco a gente vai passar nos comentários. Inclusive, daqui a pouco a gente tem interação, porque vamos fazer um posição por posição muito maneiro sobre as finais que vão rolar esse final de semana, gente. Até porque a gente tem grandes jogos no final de semana nas principais competições de futebol mundial, Eurocopa e Copa América. Beleza? Vamos passar o slide aí para falar também agora sobre outros times que são listados em bolsa lá fora. A gente vê que Juventus é um clube que é listado na bolsa italiana, né? Um maior campeão italiano, se eu não me engano, até o momento, com um valor de mercado de 741 milhões de dólares. A Roma também listada na bolsa italiana, Lazio listada também, com um valor muito menor que o da Juventus, como vocês podem ver, um valor de mercado de aproximadamente 44 milhões de dólares, beleza? Borussia Dortmund também, gente, na Alemanha, na bolsa de Frankfurt, com um valor de 410 milhões de dólares de valor de mercado. Ajax na bolsa de Amsterdã, Celtic na bolsa de Londres, apesar do Celtic ser um clube escocês, é listado na bolsa de Londres, e Benfica, Sporting e Porto listados na bolsa de Portugal, a Euronext Lisboa. Beleza? São alguns dos exemplos dos clubes listados aí. Beleza, gente? Então, a gente vai falando um pouquinho aqui também sobre o que faz, né, essa volatilidade tão grande dos papéis. Uma notícia que envolve uma venda de um clube já impacta tanto nos papéis e logo depois o clube tem uma queda tão significativa. Gente, é bom lembrar que o futebol, o esporte, né, em geral, ele de certa forma, ele também impacta no sentimento das pessoas. Então, a gente trazendo para o meio esportivo, né, o meio do Manchester United, por exemplo, que a gente falou no início sobre ele, o clube é um clube já tradicional, é um clube com uma torcida de massa, né? É um clube também que é acostumado a ganhar títulos. E quando você lida com sentimento, você lida com esse fator psicológico das pessoas, isso impacta também financeiramente no clube. Porque o Manchester, por exemplo, desde essa queda desportiva que ele teve nos últimos anos, ele passou a ter menos sócios torcedores, a taxa de ocupação no estádio teve uma diminuição, houve impacto nas receitas de dia a dia do clube, e a gente vê isso muito por conta dos resultados dentro de campo. A gente pode voltar ali no primeiro slide aqui, falando sobre... O Manchester não foi campeão da principal competição da Inglaterra, que é a Premier League, e da principal competição do mundo, que a gente pode dizer que é a Champions, nos últimos 5 anos. Isso impacta, de fato, nas ações. E a gente vê também que algumas decisões sobre pessoas que não têm tanto tato com o esporte no dia a dia podem resultar em caos financeiro, podem resultar em prejuízo líquido para a empresa. A gente pode ver, por exemplo, que essa compra do Antony, né, por 95 milhões de euros, foi uma compra super valorizada pelo mercado. O Manchester, assim, chegou no limite para poder contratar esse jogador, e é um cara que ele não entrega mais de 5 gols na temporada para o Manchester United. Isso impacta também nos cofres do clube, logicamente. Porque quando você faz uma operação tão significativa quanto essa, a gente vê o resultado que acontece. Exemplo disso é o Real Madrid, que acabou de contratar talvez a maior estrela do futebol mundial no momento, que é o Kylian Mbappé, de graça. Esperou terminar o contrato dele com o Paris Saint-Germain, pegou o Kylian Mbappé de graça, pôde oferecer uma grana forte em luvas, né, que é um dinheiro de entrada para você contratar o jogador, além de um salário astronômico, mas com um controle muito maior daquilo que ele tem de valor, beleza? Aqui, ó, vamos olhar aqui um pouquinho os comentários. O Gabriel Oliveira aqui, ó, Mbappé vai detonar no Real. O Mbappé, de fato, é o principal expoente dessa nova geração do futebol, né? Mbappé, o Haaland também estava sendo muito falado no Manchester City, teve uma temporada um pouco abaixo, né, porque também desencalhou a fazer uma porrada de gol. Matheus Corrêa colocou Real Madrid, contratou o Neymar. Não contratou, o Neymar infelizmente, está lá
abdicou um pouco do quesito esporte, de fato. Ele está na Arábia Saudita, fez um contrato bilionário também para os próximos anos. A Maria Eduarda Botelho botando o Mbappé superestimado, nunca será Vini Júnior. Inclusive, Vini Júnior aí um dos principais candidatos a ser o bola de ouro da temporada, gente, o melhor jogador do mundo, né? A gente tem aqui o Gabriel Oliveira perguntando também, Caio, a tendência mundial serão as SAFs? Então, Gabriel, esse projeto, né, das SAFs são projetos aqui do futebol brasileiro. Sociedade Anônima de Futebol. A gente tem vários exemplos de clube-empresa, né, ao redor do mundo, mas o projeto das SAFs é um projeto exclusivamente do futebol brasileiro, né, com todas essas particularidades aí. A gente pode, ao longo dos próximos programas, se for do interesse do pessoal que está assistindo, fazer um programa voltado para as SAFs do Brasil, explicar um pouco mais elas, entrar por mais nisso. Beleza? O Eduardo Grigoleto aqui. Caio, o que você acha da chegada do Neymar ao Flamengo? Infelizmente, eu não acho muita coisa, porque ele não veio ao Flamengo ainda, mas se ele vier ao Flamengo, a gente sabe que é uma grande contratação para o futebol brasileiro, é uma tendência até o Neymar voltar nos próximos anos, beleza? Até pelo movimento que muitos jogadores importantes estão fazendo aí, beleza? Matheus Corrêa, qual será o impacto do estádio do Flamengo na economia atual do nosso querido estado? Tem algumas métricas aí que o prefeito Eduardo Paes estava falando sobre o impacto que isso ia trazer para a cidade. Vocês gostam do tema estádio, gente? Se a gente quiser, produção, a gente pode trazer um dia, né? A gente pode trazer um programa falando sobre o quanto gera um dia de estádio e tudo mais. Esse match day, né, que a gente trouxe lá fora, é uma receita muito importante para o clube, gente. E vem se tornando cada vez mais importante nos últimos anos. Armandinho Trader, tá faltando R$150 no Pix para trazer o Mbappé para o Vasco. Quem manda aí? Bom, pessoal, o Armandinho Trader, para quem não conhece, é um grande personagem que nós temos aqui na Nomes TV. E, Armandinho, infelizmente, cara, eu acho que isso aí vai ficar para depois, cara. Já foi um sofrimento pra gente trazer o Coutinho. A gente tá feliz demais, até porque o Coutinho é Vasco, gente. O Coutinho é Vascão, beleza? Gente, vamos dar uma seguida aqui agora e vamos entrar no tema que a gente estava esperando tanto, produção. Vamos colocar agora o posição por posição. E agora a gente vai entrar fazer um balanço de quem é melhor em cada posição, tanto na Eurocopa quanto na Copa América. As finais vão ser disputadas esse final de semana, no domingo, tanto da Eurocopa quanto da Copa América. As finais vão ser entre, na Eurocopa, Espanha e Inglaterra, e na Copa América, Argentina e Colômbia. Então a produção vai colocar aí pra gente. Vou até tirar da tela aqui o slide agora, para dar um pouquinho melhorar um pouquinho a visão de vocês. A produção vai colocar com essa logo linda aqui que a gente tem na tela, Seleção Nomos. Inclusive, você que ainda não está inscrito no canal da Nomos TV, se inscreva. A produção vai colocar na tela, deixou na tela aí já, produção, o QR Code. A produção vai colocar na tela aí o link para você, o QR Code para você acessar o relatório do Ação e Reação, para você poder investir nos papéis que nossos analistas, o Tonello, o Borges e Bruna Allen, Max Bon e Beto Saadia falaram para você ter um bom desempenho no segundo semestre de 2024. Beleza? A produção colocou aí na tela agora posição por posição, né, gente? Tão tradicional, uma coisa tão comum no mercado do esporte, né? A gente colocar isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a seleção que eu vou escolher e logo mais, gente, a gente vai passar a seleção que os colaboradores da Nomos escolheram. A gente fez uma votação interna para saber qual seria a seleção ideal de acordo com quem está aqui na Nomos. Beleza? Vamos começar aqui, gente. A gente tem um goleiro, posição de goleiro Vamos começar pela Eurocopa, tá? E a seleção Nomos da Eurocopa começa entre Unai Simon e Pickford, gente. Unai Simon, que é um jogador do Atlético Bilbao, goleiro da Espanha. Lembrando que todos que estão ao lado esquerdo, gente, são da Espanha e todos ao lado direito são jogadores da Inglaterra, beleza? A gente botou a seleção provável para o jogo de domingo, tá? Só se houver alguma diferença aí, é por conta disso, beleza? Então vamos lá. Unai Simon e Pickford, gente. Na minha visão, eu coloquei o Unai Simon como o goleiro. Por quê? Porque, para mim, é um goleiro que está mais seguro. Ele teve um momento ali, especificamente entre Espanha e Alemanha, né, nas quartas de final, um momento de estabilidade ali, durante o tempo normal, mas é um goleiro que fez, de uma certa forma, uma Eurocopa segura. E o Pickford, eu acho um goleiro que vem há um tempo já sendo titular da Inglaterra, mas é um goleiro comum. Não é um goleiro que pode decidir uma final, por exemplo. Assim como também não acho que o Unai Simon possa decidir a final da Eurocopa, mas é um goleiro que, para mim, tecnicamente está um pouco acima. Beleza?
Vamos passar agora para a lateral direito, uma disputa de gigantes do futebol mundial, gente. Carvajal e Kyle Walker. Carvajal, hipercampeão com o Real Madrid nos últimos anos, e Kyle Walker, nessa última leva do Manchester City aí, multicampeão com Guardiola, considerado um dos melhores defensores do futebol mundial, gente, o Kyle Walker, inclusive, e nessa posição, apesar de toda a valência do Carvajal, um jogador que é muito cascudo, gente, é um jogador que, no momento de decisão, ele sabe o que fazer, inclusive no jogo entre Espanha e Alemanha, ele foi expulso, porque num lance crucial da partida, no final da prorrogação, ele foi e simplesmente fez uma falta tática, como a gente diz, né, para ser expulso mesmo no jogo. Mas apesar de tudo isso, eu escolho o Kyle Walker, porque o Walker, na minha visão, é um lateral direito que melhor defende no futebol mundial, e ele tem muitas valências também ofensivas, um jogador com muito porte físico, além de ter também uma velocidade muito relevante. Beleza? Então, o Kyle Walker como nosso lateral direito, a gente segue para a zaga, uma disputa entre Nacho Fernandes e Marc Guéhi, né? Nacho Fernandes, que acabou de sair do Real Madrid. Vamos até pegar o clube que o Nacho Fernandes foi agora, gente. Cadizia, na Arábia Saudita. O Nacho Fernandes acabou de se transferir depois de 13 anos de Real, tá? E o Marc Guéhi, jogador do Crystal Palace. Inclusive, o Crystal Palace, para quem não sabe, ele faz parte da Eagle Football, gente, que é uma empresa que gere clubes de futebol, que é comandada, não sei se vocês conhecem o nome, mas por John Textor. John Textor, que é o CEO do Botafogo. O CEO não, ele é o dono do Botafogo, das ações do Botafogo. O CEO Tairo Arruda, né? Só para corrigir a informação. Mas vamos seguir aqui. Nessa posição, eu fico com o Nacho Fernandes, gente. Eu fico com o Nacho Fernandes, muito por conta dos motivos que eu falei sobre o Carvajal. Marc Guéhi é um jogador que está se consolidando no Crystal Palace. Provavelmente, depois dessa Eurocopa, pode ser que vá para um clube de maior porte no futebol inglês, mas eu fico com o Nacho Fernandes pela experiência, pela qualidade de futebol local. Beleza? Zagueiro esquerdo, a gente vai com Laporte e Stones, pessoal. Cara, nessa eu fiquei em dúvida, porque o Stones no Manchester City, de fato, ele é um cara que o Guardiola ele coloca como um dos principais jogadores responsáveis pela fase atual do Manchester City, o tão campeão Manchester City. E o Laporte, no momento, no clube, muito irregular, né? Acabou de sair, foi para o Al Nassr, na Arábia Saudita também, mas vem fazendo uma boa Eurocopa. Inclusive, ele conquistou a titularidade durante a Eurocopa, tá? No início, ele estava no banco e conquistou essa condição ao longo dos jogos. Eu vou colocar o Laporte pelo desempenho exclusivamente da Eurocopa, beleza? Já que o jogo é domingo e é uma posição por posição, eu coloco o Laporte ali, beleza? Lateral esquerda, vamos seguir agora com disputa entre Cucurella e Kieran Trippier, pessoal. Eu coloco Trippier. O Cucurella, que é jogador do Chelsea, gente, é um jogador que foi contratado, inclusive, a um valor bem alto pelo Chelsea, se eu não me engano, foi por volta de 60 milhões de euros. O pessoal aí pode me confirmar depois. Eu acredito que o Trippier, né, que hoje em dia não está mais no Tottenham, que nem está na imagem, né, ele já está em outro clube, mas ele é titular na lateral esquerda atualmente do futebol inglês, apesar de originalmente jogar na lateral direita, está numa fase melhor, e eu coloco o Trippier como o lateral esquerdo da nossa seleção. Beleza? Agora, gente, a posição que talvez dê mais dor de cabeça nessa lista. Rodri do Manchester City e da seleção espanhola, e Declan Rice, jogador do Arsenal e da seleção inglesa. Gente, com muita dor no coração, eu não vou colocar o Rice na seleção, porque é um jogador que nos últimos anos se desenvolveu muito no futebol inglês e teve essa temporada o up, né, indo para o Arsenal, que disputou o título até a última rodada, mas o Rodri foi um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada, fez um campeonato inglês, não só o campeonato inglês, mas uma Champions League, principalmente na temporada 22-23, impressionante, né? Estabilizou o meio de campo do Manchester City, inclusive o próprio Carvajal, que joga na seleção e é do Real Madrid, fala que o Rodri cairia como uma luva no Real Madrid. Diz aí que se vocês acham que o Rodri cairia no Real Madrid, pessoal. Daqui a pouco a gente vai dar uma lida nos comentários, mas o Rodri, com certeza, fica com a nossa posição aí no nosso campinho, beleza? Seguir agora, gente, para a segunda posição de volante, logo abaixo, Fabián Ruiz, da seleção espanhola, e Kobbie Mainoo, do Manchester United. Nessa eu vou ficar com a revelação, para mim, uma das maiores revelações da Eurocopa nessa temporada, que é Kobbie Mainoo, porque é outro que ao longo da competição se tornou titular, tá? Inclusive, no início da Eurocopa, o Alexander-Arnold estava jogando ali na posição dele de meio campo,
mas o Mainu, diante de toda a Valência, todo o valência física que ele tem, também uma qualidade absurda, vem se transformando cada vez mais num jogador de relevância na seleção inglesa. Beleza? Agora, pessoal, meias. Meias com Dani Olmo e Bellingham. Na teoria, pessoal, isso seria fácil. Seria fácil, até porque o Bellingham teve uma temporada. O famoso Belligol, né? Belligol. Ele teve uma temporada de melhor do mundo. Essa temporada também é um dos principais candidatos, assim como o Vinícius Júnior. Mas o Dani Olmo, ao longo da Eurocopa, fez com que a Espanha pudesse se classificar em jogos vitais. Nas quartas de final foi o principal jogador do jogo. Se eu não me engano, o Dani Olmo tem 3 gols já na competição, não é isso, produção? Tem 3 gols na competição e 2 assistências. Então, assim, é um jogador que vem sendo um dos principais destaques da Espanha na Eurocopa, talvez o principal, até mais do que o Lamine Yamal, né, que vem logo abaixo. Mas eu fico com o Bellingham, né, que nessa temporada fez chover. Só faltou fazer chover. A verdade é essa. Inclusive fez talvez o gol mais bonito da Eurocopa, né, até agora, que foi o gol dele de bicicleta contra a Eslováquia, que a Inglaterra, inclusive, foi para a final aos trancos e barrancos, né? É o principal time no papel, mas, de fato, jogando, não demonstrou ainda o futebol que esperavam, né, da seleção inglesa. Ponta direita, Lamine Yamal e Bukayo Saka. Eu fico com o Yamal. Yamal, que, pessoal, não tem nem 17 anos. Você que está em casa não tem nem 17 anos. Esse garoto também não. E ele já é um dos principais destaques do futebol mundial. É titular no Barcelona e é titular na seleção espanhola. Se transformou no jogador mais novo a fazer um gol numa Eurocopa, após fazer um gol na semifinal contra a França, um golaço, diga-se de passagem. E também, nos últimos dias, saiu uma notícia de que o PSG, o Paris Saint-Germain, ofereceu uma proposta de 1,5 bilhão de reais para contratá-lo, o que transformaria Lamine Yamal na maior contratação da história do futebol. Mas o Barcelona recusou a proposta. Para recusar 1,5 bilhão de reais, pessoal, vocês imaginam o valor dessa joia aqui do futebol. A gente vai ouvir muito falar desse moleque ainda nos próximos anos. Beleza? Vamos passar para a ponta esquerda, duelo entre Nico Williams, do Atlético Bilbao, e Phil Foden, do Manchester City. Fico com o Foden, é um ótimo jogador, um jogador com uma qualidade absurda, também um finalizador nato. Apesar de não ter feito nenhum gol na Eurocopa, passou em todos os jogos, ele teve pelo menos 2 chutes a gol, muito, muito habilidoso, pessoal. Então, Phil Foden como o nosso ponto esquerdo. Para finalizar, nosso centroavante, duelo entre Morata e Harry Kane, que busca, para vocês que não sabem, o Harry Kane busca ainda o seu primeiro título como jogador. O Harry Kane, que foi jogador do Tottenham por muitos anos, saiu essa temporada para disputar a Bundesliga, campeonato alemão, pelo Bayern de Munique, e foi vice-campeão. Não foi campeão porque o Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, fez uma temporada espetacular. Beleza? Então eu fico com o Harry Kane para finalizar a nossa seleção. Beleza? Vamos colocar... Tem na tela aí, produção, como é que ficou o nosso time? A produção vai colocar aí na tela como ficou o time, então, a seleção, no final das contas. Mais uma vez, a logo linda que está na tela para gente, para vocês verem aí, do Seleção Nomos. Lembrando, pessoal, que vai mandando suas perguntas. Aqui nos comentários a gente tem o Eduardo Grigoleto. Péssima Euro, mas Foden é gênio. De fato, é um grande jogador. O Luiz Felipe Souza falando, Verratti. O Verratti, de fato, é um dos melhores cabeceadores do futebol mundial, vamos dizer assim. Vamos combinar? Beleza? Cá entre nós, né? A gente vê aqui também que aqui, ó. Daniel Firmida e Yamal. Gabriel Lima, impressionante, 16 anos. É isso aí, gente. É isso aí. Matheus Corrêa, quando for do Arsenal, só pular, Caio. Tem um amigo meu que é torcedor do Arsenal. Inclusive, ele odeia futebol brasileiro. Torcedor do Arsenal. Felipe Seixas, o nome dele. Um abraço aí pra você. Tá bom? Vamos seguir aqui, gente. Aqui, ó. Já tem a escalação na tela aí, como ficou. Unai Simon, Kyle Walker, Nacho Fernandes, Laporte, Trippier, Rodri, Bellingham, Mainu, Yamal, Harry Kane e Phil Foden. A gente tem aqui, então, 1, 2, 3... Isso aqui é da hora, tá, gente? 4, 5 jogadores da seleção espanhola e 6 jogadores da seleção da Inglaterra, gente. Curioso que a seleção espanhola vem sendo a principal no quesito futebol, né? No quesito futebol jogado. E a Inglaterra é o clube com a seleção com mais nomes assim relevantes no futebol mundial. Beleza?
Vamos passar então para a seleção da Nomos? Vamos ver como é que ficou a seleção da Nomos, ou direção? Coloca aí na tela para gente. Vamos botar aí, esperar um minutinho que já vai para a tela para vocês. A gente vê aí que ficou disputado, ficou posição por posição disputado, gente, de fato. Beleza? A gente já vai colocar aí, já vai entrar na tela, tá? Vamos dar uma lida aqui nos comentários mais uma vez. O Gabriel Lima aqui, a seleção ficou muito boa, mas seria atropelada pelo Flamengo de Tite. O Flamengo de Tite, que é terceiro colocado atualmente no Campeonato Brasileiro, gente, com 31 pontos, ele vem logo abaixo de Palmeiras e Botafogo. O Flamengo que sofreu muitos desfalques durante esse período de Eurocopa e Copa América, de jogadores importantes, né, De La Cruz, Arrascaeta, enfim, jogadores que de fato tinham muita relevância no clube, que eram titulares. Beleza? E a seleção escalada pelos colaboradores da Nomo, gente. Aqui, ó, Unai Simon, Kyle Walker, Nátio Fernandes, Stones, colocado aqui no lugar do Laporte, justo. Cucurella, colocado como lateral esquerdo, essa aí é a voz do povo, dizem que é a voz de Deus, né? Eu me abstenho. Rodri, Bellingham, Fabian Ruiz. O Fabian Ruiz, gente, vem fazendo uma grande Eurocopa, tá? Ele vem fazendo uma grande Eurocopa. Ele, inclusive, muitas pessoas vêm falando que ele vem fazendo uma Eurocopa acima até do que a do Rodri, né? Que é o companheiro ali de meio campo. Mas uma justa colocação aí. Yamal, Phil Foden e Harry Kane. Algumas diferenças ali, mas não... no geral, a gente está alinhado. A Nomo está alinhada, gente, porque a Nomo sempre se alinha. E, mais uma vez, a produção vai colocar aí na tela para você ter acesso ao relatório da seleção de ativos que a gente fez para essa semana. E, aproveitando que a gente está falando dessa seleção de ativos, para você se inscrever no canal da Nomos TV, ativar o sininho e dar um like no vídeo para fortalecer a gente aqui. Beleza? Agora, pessoal, a gente falou da Eurocopa, vamos passar para a Copa América, pessoal. O Brasil que foi eliminado pelo Uruguai nas quartas de final, um desempenho que o pessoal considerou muito abaixo do que a seleção brasileira poderia produzir, e a final ficou com a seleção da Argentina, que perdeu apenas 2 jogos nos últimos 60 que ela disputou. Uma seleção que, de fato, nos últimos anos mereceu uma vencedora com muito mérito da Copa do Mundo e ainda com muitos jogadores em evidência no futebol mundial. Beleza? Vamos para a tela aqui agora de novo com a seleção da Nomos da final da Copa América. Beleza? Os goleiros Emiliano Martínez, da Argentina, Camilo Vargas, da Colômbia, que também chega à final depois de derrotar o Uruguai, um jogo muito, muito pegado, né? Teve até problema de confusão no final do jogo. Bom, goleiro, gente, para mim é poupar tempo. Emiliano Martínez, Dibu Martínez, né? Pô, um goleiro como esse aqui, gente, ganha campeonato. E, assim, na minha visão, tá? Fez a defesa mais importante da história do futebol mundial. A defesa que ele fez na final da Copa do Mundo de 2022 consolida ele como um goleiro de decisões. Um goleiro, de fato, preparado para jogar finais. Então, Emiliano Martínez como ganhador desse cara a cara. A gente desce agora para falar sobre Montiel e Santiago Arias, gente. A gente tem agora um duelo de jogadores, o Montiel, que é especulado para vir pro Flamengo essa temporada. Várias notícias circulando no mercado aí para ele vir pro Flamengo. E o Santiago Arias, que é jogador do Bahia. O Bahia que é 4º colocado no Campeonato Brasileiro, pessoal. Eu fico com o Gonzalo Montiel, o autor do gol do título da Copa do Mundo de 2022, da Argentina. Acho mais jogador, acho que tem mais valência ofensiva, né? São jogadores que defensivamente não são tão especialistas, né? Mas o Montiel, no quesito ofensivo, é um jogador com mais preparado, na minha visão. Beleza? Zagueiro direito, a gente tem Christian Romero e Carlos Cuesta na disputa. Eu vou ficar com o Christian Romero, jogador mais preparado, na minha visão, para disputar uma final tão importante quanto essa. Beleza? A gente vai acelerando aí, que daqui a pouco, pessoal, tem Central 3 News com a Isabela Jordão, tá? Então fica aí na tela para você não perder nada do que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá bom? Zagueiro esquerdo, Lisandro Martínez, do Manchester United, e Davinson Sanches, que atualmente, se eu não me engano, ele tá no Ajax, né, produção? Tá no Ajax, ele jogou muito tempo no Tottenham e tá no futebol holandês agora. Bom, eu fico com o Lisandro Martínez também. Vem fazendo uma ótima Copa América, inclusive. Um dos principais jogadores da Argentina nesse torneio. Enfim, o setor defensivo da Argentina que muitos dizem que o técnico, uma das principais qualidades do técnico argentino, né, da seleção,
foi ajeitar o sistema defensivo da Argentina. E com isso eu já vou passar para a lateral esquerda, duelo entre Tagliafico e Mojica. Eu boto Tagliafico também, uma linha defensiva toda da Argentina, com o Tagliafico, que é um jogador com uma ofensividade, assim, bizarra. Um grande jogador. Beleza? Volante 1, vamos colocar aqui, Rodrigo De Paul e Matheus Uribe. Pessoal, Rodrigo De Paul, para mim, assim, ele é uma matriz dessa seleção da Argentina, um jogador também com muita valência. Então, Rodrigo De Paul, para mim, poupar tempo. Há uma certa disparidade, na minha visão, entre a seleção da Argentina e a seleção da Colômbia, apesar da grande qualidade do setor ofensivo colombiano, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, inclusive. Volante 2, Enzo Fernandes e Jefferson Lerma. O Lerma que vem fazendo uma grande Eurocopa. Copa América, pessoal. Foi mal. A Eurocopa já passou aqui no nosso quadro. Enzo Fernandes, para mim ganha, tá, assim, vem como um dos principais destaques inclusive do Chelsea nos últimos tempos. Foi contratado a peso de ouro também pelo Chelsea. Enzo Fernandes, para mim, como o volante 2, beleza? Meio campo, pessoal. Essa posição eu quero falar para vocês. Não quero saber. James Rodrigues. Pode botar na tela, produção. James Rodrigues. McAllister é jogador da Premier League. Perfeito. Concordo com tudo. Agora, o James Rodrigues, ele saiu de São Paulo. Meu amigo Felipe Borges, né, que estava aqui com a gente no Bolsa ao Vivo, inclusive, pode falar melhor. Mas James Rodrigues vem fazendo uma Copa América, pessoal, de tirar o chapéu. Ele foi um dos principais condutores, se não o principal, da seleção colombiana em rumo à final da Copa América. Beleza? James Rodrigues, então. Ponta direita, pessoal, a gente vai para Ángel Di Maria e Luiz Dias. Essa é uma disputa muito ingrata, porque Luiz Dias é o maior craque da seleção colombiana atualmente. Vem titular do Liverpool também. Grande jogador. Mas a gente está aqui com o cara das finais. O cara que decidiu a Copa América de 2021 aqui no Maracanã contra o Brasil e que fez um gol na final da Copa do Mundo do ano passado, de 2022, perdão, contra a França. Ángel Di Maria, para mim, é o cara das finais, é o último jogo dele com a camisa da seleção argentina. Então, assim, para fechar com chave de ouro, ele vai fazer um gol no domingo, na minha visão. É um craque, é um cracaço. Ángel Di Maria e Luiz Dias, assim, fica meus pêsames aí, porque é um craque, é um cracaço de futebol. Pessoal, vamos para a ponta esquerda. Essa aqui, Lionel Messi, multimelhor do mundo, campeão da Copa do Mundo, um grande craque do futebol mundial, e John Arias, o craque do Fluminense Futebol Clube. Fluminense campeão da Copa Libertadores 2023, tá? Um salve para a torcida tricolor que tá aí no chat. Pessoal, isso aqui é difícil. Essa aqui eu fico um pouco... Eu cambalei para falar essa resposta, produção. Me fala aí, o que eu faço? A produção não gostou muito. A produção tá meio... Tá me estranhando esse voto. Bom, pessoal, por pouco eu vou botar no Messi, tá? Vou votar no Lionel Messi, porque... Assim, ele foi para o Inter Miami, tá jogando com amigos, lá entre amigos no futebol dos Estados Unidos, mas é o maior craque da geração, dos últimos 20 anos, enfim. Lionel Messi como nosso ponto esquerdo, beleza? Vamos finalizar com o centroavante, pessoal. Julián Álvares e John Córdoba. Bom, a gente poderia ter colocado até o Lautaro Martínez, pessoal, que é o artilheiro da Copa América, mas na seleção provável, o Julián Álvares estava como provável escalação da Argentina, beleza? Bom, Julián Álvares, vou votar também nele, um dos principais jogadores hoje do Manchester City, tem uma competição dura no clube por conta da disputa com o Haaland, né? Mas é um jogador assim fora de série também, desde a Copa do Mundo de 2022 se consolidou na posição pela seleção argentina, então eu fico com o Julián Álvares também nessa posição. Gente, 10-1 para a Argentina na minha visão, a produção vai colocar na tela aí já o time, vou dar uma lida nos comentários aqui, ó. Daniel Firmida, John Arias. Pessoal, tem gente que prefere o John Arias. A Thalita Pérez colocou aqui, Arias craque demais, ele é muito craque. O Arias, de fato, ele destoa no futebol brasileiro, um dos melhores pontas aqui no Brasil, mas infelizmente colocar com o Messi é um pouco de... né? É uma pena, é uma pena. Pedro Lucas, Luiz Dias fraco, que isso? Aí, ó.
Opiniões fortes nos comentários, pessoal. Opiniões fortes. Gabriel Oliveira, Caio, parabéns pelo trabalho, irmão. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que estão comentando aí. Continua comentando. Inclusive, bota aqui nos comentários se você quer saber sobre algum outro tema que a gente possa trazer aqui posteriormente, tá? Lembrando que daqui a pouquinho, gente, 12:30, a gente tem o Central Trade News que vai entrar na tela. Aí, ó. Copa América, seleção, escalação minha, com Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Martínez, Tagliafico, Depou, James Rodrigues, único jogador da seleção colombiana, Enzo Fernandes, Di Maria, Julián Álvares e Lionel Messi. Vamos ver como é que ficou a seleção da Nomes, produção? Coloca aí pra gente também, pra gente dar uma olhada. A produção já vai colocar aí pra gente, tá? Aí, ó, o pessoal aqui comentando bastante. Muito obrigado a todos pela participação aqui, eu agradeço demais, beleza? Agradeço demais o que vocês vão comentando, fico muito feliz de ter vocês aqui nos comentários. E, gente, como eu falei aqui, vai falando o que vocês querem ver no Seleção Nomes mais pra frente. Lembrando que, de acordo com os comentários, a gente pode seguir o programa. Valeu? Então, fica a dica aí. Beleza? Seleção na tela, vamos olhar aqui. Seleção da Nomes é a mesma. É a mesma que a minha. Pô, produção, cara, é um alinhamento, né, cara? É um alinhamento, inacreditável, inacreditável. Então, a seleção da Nomes, pessoal, ficou idêntica à seleção que eu fiz aqui. Maravilhoso, a gente termina a nossa posição por posição. A gente tem alguns minutinhos ainda, né? Para finalizar, pessoal. Eu vou, então, enxergar um pouquinho os comentários aí. Eu vou perguntar para você que está na tela. Até porque o nosso próximo programa, a gente vai falar sobre, aproveitando esse momento, né, de final de Copa América e tudo mais, a gente vai falar sobre quanto custa para você ir para a Copa do Mundo de 2026. Copa do Mundo que vai ser nos Estados Unidos, no Canadá e no México. É um assunto que o pessoal se interessa, né? Quanto custaria uma ida para você assistir pelo menos um jogo, 2 jogos da Copa do Mundo? A gente vai trazer isso num próximo programa, para você ficar ligado aí, tá? Aí, ó, Matheus Corrêa, segunda tem mais seleção. A gente vai atualizando vocês conforme os comentários, conforme a gente for rodando aqui a grade. Beleza, pessoal? Eduardo Grigoleto, irado, Caio, parabéns, irmão. Dudu, muito obrigado, irmão, pela tua participação. É sempre bom estar aqui com você. Thalita também perguntando quando é o próximo programa. Pessoal, a gente vai colocar aqui logo quando a gente tiver essa confirmação, beleza? Podem ficar antenados que logo mais a gente vai ter mais seleção nomes aí para vocês, com os temas que vocês gostarem, que a gente puder trazer aqui. Já vi hoje que a gente poderia trazer essa questão do estádio, vai ser um tema que a gente vai debater sobre quanto custa, né, essa construção de um estádio, o que ele leva de benefício para a cidade, para o clube também. Então aqui, ó, vamos lá. Gabriel Oliveira, Caio, parabéns, programa perfeito. Acho que faltou mais tempo, queria mais seleção. Gabriel, muito obrigado, irmão. Pô, um beijo para você. Eu sei que é teu aniversário esse final de semana, então já fica meus parabéns aí para você, tá bom? Pedro Lucas, maravilha esse programa, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão elogiando. Pô, fico muito feliz. A Elaine aí também, parabéns, Caio, arrasou. Muito obrigado. A gente vai aqui, se encaminhando para o final do programa, eu vou fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Uma pergunta. Se você tivesse a possibilidade de investir no seu rival, você investiria? Você que é flamenguista, investiria no Vasco? Você que é tricolor, investiria no Botafogo? Você que é Corinthians, investiria no Palmeiras? Fica a pergunta aí, eu quero que vocês vão abastecendo os comentários aí. Enquanto isso, aqui, ó, a gente tem mais comentários. Rosane Almeida, minha avó, parabéns, Caio, sensacional, vó. Pô, que amor, muito obrigado pela participação. Daniel Firmida, programa Resenha Máxima, bem demais, obrigado, irmão, mais uma vez pela participação. Ana Luísa Ferraz, adorei, parabéns pelo programa, Caio. Olha só, gente, Ana Luísa, meu amor, um beijinho pra você, tá bom? Gabriel Oliveira, Caio, eu só investiria no Botafogo, sendo flamenguista. Aí, ó, um adorador do Botafogo nos comentários. Gabriel Lima, parabéns, Caio, ficou muito maneiro, muito obrigado, gente, muito obrigado a todos que estão comentando aí, de verdade, tá bom? A gente já tem a Isa aí, produção? Vamos colocar a Isa aí na tela? Cadê a Isabela aí? Isabela, e aí, Caio? Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem. Tô triste porque eu esqueci de colocar minha camisa do Vasco, né? Merecia. Felipe Coutinho tá de volta, a barreira vai virar baile mesmo, né? Mas, já poxa, virou, Caio, tu me quebrou, tu subiu baile. A régua demais. Como é que eu vou subir Nomes TV depois que tu manda uma aula dessas?
Não tem jeito. Aqui a gente mantém o padrão sempre. O padrão Números TV, a gente sabe que é lá no alto, a gente só mantém. Você sabe como é que é. Boa, Caio. Golaço. Quase que literalmente, né? Valeu, Isa. Pessoal, muito obrigado Valeu. pela participação de todos vocês. Fica até a próxima. Valeu e boa sexta-feira, pessoal. Fui!